7h15. Falar nisso, trabalho infantil. De acordo com o levantamento feito em 2016 pelo IBGE, são quase 2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil. Inclusive, os números de trabalho infantil, eles vêm crescendo desde 2013. Hoje, o nosso estado está em segundo lugar no ranking em exatamente crescimento. Vamos entender melhor esta preocupante situação na reportagem do Leonardo Barreto. Léo. O que é que você gosta de fazer? Jogar bola. Seria melhor estar jogando bola agora ou aqui pegando carreira? Aqui. Por quê? Aqui tá ganhando dinheiro. O relato é de quem encontrou no trabalho a maneira mais rápida de amenizar os problemas financeiros enfrentados em casa. É nessa mesma situação que outras milhares de crianças e adolescentes se encontram ainda hoje no Brasil. O problema é antigo, mas parece estar longe de uma solução. Basta ir a uma feira livre de Aracaju para constatar que o trabalho infantil continua interrompendo sonhos e prejudicando o desenvolvimento desses pequenos brasileiros, que sentem na pele a dureza da desigualdade social. Quanto é que você ganha trabalhando aqui como carrego na feira? R$20. E esse dinheiro dá para fazer o quê? Comprar de roupa, comida. De acordo com o IBGE, mais de 1.800.000 crianças exercem atividades laborais no Brasil. Em Sergipe, esse número chega a 47 mil. Dados que revelam um cenário preocupante. Com tantas crianças, muitas vezes longe da escola, fica difícil acreditar em uma mudança social para o país. A Prefeitura de Aracaju disponibiliza alguns serviços para tentar minimizar essa realidade. A gente faz a abordagem, ela termina fazendo o processo de identificação, mas a gente tem um conjunto de retaguarda, que são os serviços, os CRAs, que são os Centros de Referências da Assistência Social, e os CRES, que são os Centros de Referência Especializados, onde essas crianças, essas famílias identificadas, passam a ser acompanhadas. Nos CRAs, nós possuímos hoje uma evolução do serviço de convivência, onde são oficinas, são atividades que são realizadas de teatro, de balé, pintura, com essas crianças, para que eles se mantenham no contraturno da escola, eles se mantenham em uma outra atividade. E os CREAS, eles fazem o acompanhamento daqueles casos mais específicos, onde existe realmente a dificuldade da família entender que essa criança não pode estar na rua trabalhando. Apesar de ofertar os serviços, a gestão municipal de Aracaju reconhece a dificuldade, que é acabar com o trabalho infantil. A gente tem que entender que a questão do trabalho infantil, ele perpassa por diversas situações. Primeiro, a questão cultural. A gente traz de uma cultura que os meninos mais pobres, os filhos dos pobres, eles têm que trabalhar mais cedo. Então, a gente não percebe essa cultura quando a gente fala de uma sociedade economicamente mais rica. Então, a gente tem essa questão cultural. Mas a gente também sabe que essa questão da renda, ela interfere, faz com que, terminando, que crianças e adolescentes ingressem no mercado de trabalho, no mercado de trabalho ilegal, antes do período que é permitido, que a gente tem leis que permitem a criança trabalhar, mas no país a criança não pode trabalhar. Pode, a criança não pode, mas o adolescente a partir dos 14 anos, em regime de aprendiz, ele pode. Então a gente precisa aprimorar os nossos serviços para que a gente oferte mais vagas de aprendiz, para que a gente mantenha essas crianças na escola, elas possam ter a idade e a série de forma coesa, para que a gente possa garantir que elas acessem um trabalho formal, um trabalho de aprendizagem que possa evoluir na questão dela. Para as crianças que estão fadadas ao trabalho precoce, os sonhos de dias melhores não deixam de existir. Por que seria melhor se você não precisasse estar aqui? Porque ia ter mais tempo de estudar. O futuro ia ser melhor. Era. Pois é. Olha, só me dá uma pausa, por gentileza. Vamos fazer uma pausa nesse assunto. Nós vamos retomar. Você viu, nós mostramos antes do nosso André Barros, a Nova Brasil FM, nós mostramos na reportagem o trabalho infantil nas cidades. Trabalho infantil nas crianças que também trabalham desde muito cedo no campo. Quais as diferenças entre essas realidades? Cidade e campo? É possível acabar, extinguir o trabalho infantil? Temos hoje em nosso estúdio uma convidada muito especial.
É o que vamos saber agora com ela na entrevista com a professora Josefa Lisboa, da Universidade Federal de Sergipe. Professora Josefa, bom dia, seja muito bem-vinda. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia, Sérgio. A senhora acompanhou aí a evolução, se é que isso é evolução, né, desse quadro, seria até uma involução, né, socialmente falando, mas evolução até pelos números, o quanto tem crescido impressionantemente o trabalho infantil no Brasil e aqui em Sergipe já ultrapassando 47 mil crianças e adolescentes, professora. Perfeito, Sérgio. O crescimento do trabalho infantil, ele está associado ao crescimento da pobreza, né? A gente não pode... o grande desafio hoje é exterminar esse senso comum de que o trabalho infantil é importante porque ele tira a criança da mendicância, né? Quando a gente diz que é favorável ao trabalho infantil, em que pesem as considerações individuais do que eu vivi, do que cada um de nós praticou na nossa infância e adolescência, é preciso que a gente considere que 65% das crianças e jovens que trabalham, inclusive mesmo aqueles que podem trabalhar pela legislação a partir dos 14 anos, trabalham na informalidade. 85 desses que poderiam estar no mercado de trabalho, eles estão no mercado de trabalho informal. E é preciso que a gente faça um recorte de classe, né? São crianças pobres, com em torno de 80% com renda média de meio salário mínimo nas famílias. São crianças pardas e negras, né? Então, se a gente faz esse recorte de classe, a gente pensa assim, é legítimo trabalhar ensina, é interessante do ponto de vista educativo, sim, mas quem que trabalha efetivamente são os filhos das famílias mais pobres do país, né? Em Sergipe não é diferente, né? O aumento da pobreza que a gente acompanha, né, a partir de um quadro de crise do próprio sistema de produção, ele tem promovido um aumento do trabalho infantil. O fato de ser uma questão cultural, né, de as famílias entenderem que está trabalhando, a criança está aprendendo, ela é real, ela existe, mas os dados e as pesquisas que a gente lê e a última pesquisa que a gente fez, eu acabei de orientar uma dissertação de mestrado, sim, junto ao programa de pós-graduação em Geografia. Nela, a Rafaela, me orientanda, ela constata, por exemplo, que os municípios com maior incidência de trabalho infantil são exatamente os municípios que têm os IDHs menores em Sergipe. Veja, a concentração está no noroeste de Sergipe e no sudoeste de Sergipe. Onde a gente tem pobreza, a gente tem trabalho infantil. Onde tem pobreza, tem trabalho infantil. Há trabalho infantil, né? Então, esse dado, por si só, ele mostra a preocupação dos órgãos de controle, o Ministério Público do Trabalho, os CRAS, os CREAS. Por que é importante erradicar? Porque é importante garantir que as famílias dessas crianças tenham acesso ao trabalho. Veja, quando a gente olha a estatística, a gente observa que exatamente as crianças que trabalharam, elas são as que ocupam os piores postos de trabalho na fase adulta, né? Porque elas tiveram menos tempo na escola, elas tiveram menos oportunidade para o lazer, para a brincadeira, que são etapas da infância que são educativas também. A criança aprende a socializar, aprende a exercer autonomia, desenvolve criatividade brincando, fazendo outras atividades. No momento que ela entra no mercado de trabalho cedo, ela perde essas possibilidades. Agora, observe que entrar no mercado de trabalho cedo não aparece como opção, né? E não aparece em sua maioria absoluta como uma escolha da criança para que ela aprenda a trabalhar. No trabalho que a Rafaela fez, 85% das crianças que ela visitou, que ela conheceu, visitando feiras, visitando áreas próximas a terminais rodoviários, visitando as crianças que trabalham nos camelôs, visitando as crianças que trabalham na zona rural, ela observou que são rendas que elas usam para ajudar as famílias, né? São filhos de mães solteiras, são filhos de pais que não têm renda suficiente, então eles usam essa renda para apoiar
o alimento em casa, né? Ontem eu estava lendo esse estudo muito interessante, muito elucidativo. E você percebe, professora, exatamente a diferença do trabalho realizado no campo e o trabalho realizado na cidade. São completamente diferentes no que se refere às crianças e adolescentes. Perfeito. Então, na cidade, a criança, em geral, ela está mais susceptível às vulnerabilidades, né? Por exemplo, a criança que sai de uma comunidade como o Eduardo Gomes e vem trabalhar na Feira do Augusto Franco, na Feira do Conjunto Castelo Branco, ela sai às 4 da manhã, de carona no ônibus, e fica até às 2, 1 da tarde, às 13 horas da tarde. Então, se a gente considerar a carga horária de uma criança dessa, se ela fizer 2 feiras por semana, ela já vai estar trabalhando pelo menos 20, 25 horas numa semana. É muita coisa. E aí ela sai à noite, na madrugada, se ela for menina, ela está sujeita à violência sexual, eles são agredidos verbalmente durante a feira, tem as confusões entre eles mesmos, né, por conta da quantidade que cada dia aumenta e eles vão disputando aquele território. Então, eles ficam sujeitos à variedade de situações ambientais que desfavorecem o crescimento, né? Eles pegam carregos pesados, isso pode gerar problema de coluna. Tem uma série de estudos que mostram o conjunto dos problemas físicos, inclusive psicológicos nessas crianças, né? Inclusive, a perda de aulas é maior para as crianças que trabalham no urbano, porque eles ficam a manhã inteira na feira, se eles chegam em casa às 14, eles não têm mais condição de ir para a escola. A questão é gravíssima. É gravíssima. E muitos dos casos têm relação com a subsistência dessas famílias também? Perfeitamente. Em torno de 85% dos casos, a pesquisa mostra que as crianças usam esse recurso para ajudar na sustentação da família mesmo. No campo, por exemplo, elas trabalham muitas vezes com a família, né? Também trabalham em olarias, no caso de Itabaiana, trabalham no beneficiamento da castanha, mas o fato delas trabalharem com a família 3, 4, 5 dias por semana, inclusive a quantidade de dias no campo é maior, mas a aproximação com o pai acaba fazendo com que a criança volte para casa e vá para a escola. É evidente que se ela trabalha num turno e estuda no outro, ela tem uma perda de rendimento na escola, né? Por exemplo, é mais comum a criança da cidade deixar a escola do que a criança no campo, mas há também reprovação de crianças que trabalham no campo. Em média, 2 anos, elas estão em defasagem, né, na relação idade e série, justamente porque elas estão no trabalho. Professora Josefa, é muito interessante toda a sua colocação, mas eu penso aqui também no que se refere à conscientização. Sim. Eu próprio afirmava agora em off, eu comecei a trabalhar com 14 anos, comecei em rádio com 14 anos, com carteira assinada e tudo. São situações completamente diferentes, temos que mudar esse mito. Porque as pessoas falam, não, porque criança é bom trabalhar dependendo das condições em que ela trabalha. Se ela segue estudando, se ela tem acompanhamento, se o trabalho está sob controle, não é isso, professor? É isso sim, a gente tem que observar as condições de exploração às quais essa criança está submetida, e também pensar quem é essa criança. Por exemplo, o filho da classe média, da classe alta, ele não está no mercado de trabalho, ele está na brincadeira, ele está no curso de inglês, ele está no curso de espanhol, ele está no esporte. E a criança do pai mais pobre, ele é obrigado a acessar o mercado de trabalho. Então, a defesa do trabalho infantil, ela é um complicador à medida que a gente não olha esse recorte de classe, né? Então, não se trata de defender o trabalho infantil, se trata de defender políticas que garantam aos pais, às famílias que envolvem, né, crianças que trabalham, uma renda suficiente para que os seus filhos possam também ir para o lazer, possam ir para o campo de futebol, possam ir para o exercício físico, possam fazer língua estrangeira nesses horários. É claro que a pobreza ela não vai acabar em pouco tempo, né? Mas é óbvio que o que a gente pode fazer, eu acho que a gente tem que substituir o discurso do senso comum de defender o trabalho infantil por um discurso de defesa das instituições que condenam, que protegem, que querem erradicar o trabalho infantil, né? Certo. E tem aqui algumas interações. Rapidamente, a Francisca Florencio, gostando do tema. Edna Maria Santos Vajão também falando sobre até, inclusive, a aposentadoria, os pais que têm medo de perder um benefício caso o filho falte à escola. A Francisca Florencio falando também sobre as crianças que precisam de mais escolas, cursos profissionalizantes, jovem, aprendiz e por aí vai. Provavelmente essas políticas sejam a solução para que se extingua
por vez, o trabalho infantil. Perfeitamente. E, sobretudo, a política de emprego, né? Você acabou de mostrar aqui uma matéria sobre o desemprego em Sergipe, não é diferente no país, né? E se a gente não criar condições de trabalho para as famílias, sobretudo mais pobres, em geral, né, para a população em geral, evidentemente que a tendência é aumentar o trabalho infantil. Lamentavelmente. É uma situação que está absolutamente interligada, né? Professora Josefa, nos ensinou muito. Obrigado, professora. Obrigada. Um ótimo dia para a senhora e muito obrigado.